possível multiplicar o dinheiro sem ter muito esforço? Será que isso é coisa de internet? E hoje quem vai detalhar para a gente é o Danilo Galiza, do Grupo Road. É isso, Danilo? É exatamente isso. É totalmente possível você fazer muito dinheiro com investimento. Mas uma coisa eu preciso deixar bem claro. Precisa ter o quê? Conhecimento. Então muita gente se aventura na internet buscando vídeos mirabolantes com as fórmulas mágicas. Isso não existe. O que existe é conhecimento. Você buscar um profissional que realmente conhece do mercado. Então hoje o nosso grupo ele oferece vários tipos de investimento. Então desde a bolsa de valores, onde você vai investir o seu capital, onde você vai fazer uma renda passiva, que é uma renda passiva, você trabalhar no seu dia a dia e enquanto existe um outro mercado fazendo dinheiro para você, de forma automática. Mas isso, existe um método, existe uma forma para você fazer isso. E também a gente tem outros ativos dentro da empresa. Então nós começamos a falar um pouquinho sobre essa questão das ações, né? E normalmente tem risco, né, Danilo? E quando você fala que não é um processo simples, como a pessoa pode escolher melhor isso? A forma de investir ou mesmo a empresa que vai gerir esse dinheiro? Legal. O risco ele sempre existe. Tudo que você for fazer hoje, ele contém um risco. O que você precisa aprender é de forma a gerenciar o risco, ter um bom gerenciamento de risco, que isso vai minimizar as suas perdas. Então, o mercado ele é muito volátil, é um sobe e desce danado, então você sempre vai estar ganhando, perdendo. O que importa é que no final do período você fique no positivo, você lucre com isso. E de que forma? Tendo um bom acompanhamento. Hoje, nós ensinamos as pessoas a fazer investimentos na Bolsa de Valores de forma segura, usando o nosso método, comprando ações, porque essas ações elas geram dividendos. E o que é dividendo? É como você se tornar um sócio daquela empresa e a partir desse momento a empresa tem lucro e ela divide esses lucros para os seus acionistas, no caso você. Então você sempre vai ter lucro com essas empresas. Então esse é um caminho para começar a fazer dinheiro com o mercado financeiro, através de investimento em ações, fundos imobiliários e outras coisas que tem dentro da Bolsa de Valores. Então tem muita coisa interessante dentro deste mercado. E essa pessoa que gostaria de investir, Danilo, ela precisa ter domínio ou é melhor ela escolher uma empresa que tem esse domínio? Porque você começou falando sobre conhecimento, né? Então, imagine que eu sou a pessoa leiga e que eu ainda tenho medo e eu consigo aprender isso? Vocês assessoram diariamente esse tipo de investimento? Legal, sim. Você tem dois caminhos. Ou você coloca todos os seus investimentos na mão de um terceiro, de uma pessoa que vai fazer toda essa gestão para você, que é uma coisa que eu não prefiro. Eu prefiro que você aprenda e você mesmo faça. Claro que para você aprender vai demandar um pouco de tempo, você vai precisar dedicar um pouquinho para aprender como funciona todo o mecanismo da Bolsa de Valores. Mas nós damos todo o suporte para te ensinar a fazer esse investimento. Então nós temos uma escola, que o nome é Somos Traders, onde nós ensinamos todo passo a passo, desde o absoluto zero, para você aprender como fazer dinheiro com este mercado. Nós vamos te ensinar a abrir conta em corretora, nós vamos te ensinar qual o melhor ativo para comprar, nós vamos te ensinar a mexer com home broker, enfim, tudo que você precisa saber, nós vamos te ensinar a fazer. A partir do momento que você já tem esse conhecimento, você consegue fazer seus investimentos sozinho. Então você já vai aprender a analisar um ativo, você vai aprender a analisar uma empresa, você já vai entender o que são dividendos, o que é lucro, tudo isso nós vamos te ensinar a fazer. Então, assim, eu acho que o melhor investimento hoje é investir em conhecimento, para você aprender, porque conhecimento ninguém vai tirar de você, concorda? Perfeito, e você consegue se aperfeiçoar cada dia mais. Exatamente. Então, e a tão sonhada receita passiva, como você citou, é muito difícil de chegar a esse nível? Quanto tempo a pessoa pode se considerar sendo um beneficiário da receita passiva? Legal, isso é uma boa pergunta. Muita gente me pergunta sobre isso. Quanto tempo eu vou levar para viver de renda, né? Que todo mundo hoje quer viver de renda, a maioria das pessoas querem viver de renda. Quanto tempo isso vai levar na minha vida? Tudo vai depender de relação tempo versus dinheiro. O quanto você vai aportar todos os meses, rigorosamente, pelo tempo que você tem. Então imagina o seguinte, uma pessoa com 18 anos, ela vai começar a fazer os seus primeiros investimentos.
Concorda que ela tem muito mais tempo para formar essa carteira de renda passiva do que uma pessoa que vai começar com 40. Então eu tenho 40 anos, vou começar a investir agora. Concorda que você vai ter que fazer um aporte maior. Por quê? Para que lá no futuro você tenha uma renda passiva. O que você precisa fazer é começar. Você precisa começar a fazer esse tipo de investimento. Porque hoje, eu vou te dar uma informação que ela é bem relevante. Existe mais pessoas na cadeia do que na Bolsa de Valores. Então muita gente, quando eu falo esse número, acaba se assustando. Que triste, né? Pois é, tem mais preso do que investidores. Então o número de pessoas que investem na Bolsa de Valores é muito pequeno. Então se você perguntar para as pessoas, pô, você investe na Bolsa de Valores? Ah, não invisto porque é perigoso, é muito risco, ou precisa de muito dinheiro. Isso tudo é mito, isso tudo é lenda. Não precisa de muito dinheiro para começar. Obviamente que quando você começa com pouco, seus rendimentos são pequenos. Isso vai crescendo gradativamente. Então, comece com pouco e conforme você vai investindo, você já vai colhendo esses resultados mês após mês. Porque é como eu já mencionei, todo investimento que você faz, ele gera dividendos. E o que são esses dividendos? São resultados financeiros que a empresa tem, que são lucros, e ela divide isso para seus acionistas. Você se torna um acionista, você passa a ser sócio dessas grandes empresas. Então você acaba recebendo esses dividendos trimestralmente, mensalmente, semestralmente, conforme cada política de cada empresa. E aqui, você poderia recomendar algo para as pessoas que ainda são inseguras, né, para derrubar de vez esse mito? Sim, um exemplo que eu vou mencionar, mais de 70% dos americanos investem na Bolsa de Valores. Sim. E aqui dentro do nosso país isso é de forma contrária, ou seja, nós não temos 30% dos brasileiros investindo no mercado, por conta desses mitos que eu acabei de mencionar, que precisa de muito dinheiro. O que eu sempre recomendo é que você comece a fazer esse investimento, comece a investir. Busque um profissional, busque uma pessoa para te orientar, para te ensinar a fazer esse tipo de investimento e comece o quanto antes. Por quê? Porque isso vai gerar grandes frutos lá no futuro. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, as pessoas falam, pô, mas não sobra dinheiro para fazer investimento. Na verdade, tem que ser ao contrário. Primeiro você investe e o que sobrar você vai fazer outras coisas. Então, primeiro você precisa separar uma parte do seu orçamento para fazer esse tipo de investimento. E depois você vai fazer seu planejamento com o que sobrar. Porque se você esperar sobrar dinheiro para investir, você nunca vai começar. E aí, se você não começa, você não vai colher esses frutos, não vai colher esses rendimentos. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar para as pessoas é começar investindo em fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário é um mercado tranquilo. Sim. Eu vou citar um exemplo. Você pode se tornar sócio, por exemplo, de shoppings, grandes grandes lajes corporativas, grandes empresas. E essas empresas elas vão pagar para você dividendos mensais. Então você já vai criar uma renda mensal a partir desse tipo de investimento. Que hoje está gerando em torno de 1% ao mês, que é muito bom. Perfeito. E eu sei que você está com outros tipos de investimentos dentro do grupo, né? Você pode citar alguns? Sim, claro. Um dos carros-chefe da nossa empresa hoje é investimento em cessão de crédito com garantia imobiliária. Eu vou fazer um resumo para vocês entenderem o que é esse tipo de investimento. Hoje nós compramos dívidas bancárias com garantia imobiliária. Imagina, o banco ele empresta dinheiro para as pessoas, só que quando ele empresta grandes quantias, ele pega imóvel como garantia. Caso a pessoa não venha cumprir com as obrigações financeiras, não venham pagar as parcelas, o banco vai lá e retoma aquele imóvel. Então isso tudo gera um processo muito grande, muito tempo para o banco tentar receber. O que o banco faz? O banco é uma instituição financeira, então ela não quer reter imóvel para ela, porque ela não é uma empresa imobiliária. O negócio dela é dinheiro. O negócio dela é dinheiro, é fazer dinheiro. Então o que ela faz? Ela vende essa dívida para nós. Nós compramos essa dívida e a partir deste momento, o devedor passa a dever para a nossa empresa e não mais para o banco. Só que nós compramos essa dívida com um deságio muito grande. E isso gera aqui lucros extraordinários. Porque a gente compra uma dívida muito barata e aí nós temos condição de negociar com o devedor, dando margem para o devedor ter condição de pagar, coisa que ele não conseguia fazer para o banco. Com o banco. Porque o banco não tinha essa margem. E o banco vendeu para nós muito barato, porque nós somos uma empresa hoje homologada para fazer essas compras de crédito. Então isso aí também é um excelente negócio, um excelente investimento para as pessoas que querem investir em algo seguro.
Por que eu falo que é algo seguro? Porque sempre tem uma garantia imobiliária por trás. Então, nós compramos uma dívida do banco? Compramos. Mas qual é a garantia que aquele devedor vai me pagar? O patrimônio. O patrimônio. Se ele não me pagar, nós temos um imóvel como garantia. Pô, ele não tem como pagar. Nós vamos fazer a penhora do imóvel e vamos levar esse imóvel para o leilão. Então, muita gente investe imóvel em leilão. Provavelmente você deve ter visto falar, né? Sim, sim. Pô, investir em imóvel em leilão é um negócio super bacana, então tá na moda, tem muita gente fazendo dinheiro com isso. Sim. O que nós fazemos? Nós estamos na fase antes do leilão. Quem Isso. leva o imóvel para leilão somos nós. Então, se investir em imóvel em leilão já é um ótimo negócio, você imagina uma fase antes disso. Então, a gente está numa fase antes. A gente consegue comprar um imóvel muito mais barato. E aí a gente até brinca com o pessoal, a gente fala o seguinte, a gente acaba comprando um imóvel de R$1 milhão por R$100 mil. Olha. E as pessoas falam, será que isso é possível? E aí a gente apresenta tudo de forma simples, de forma fácil, para que as pessoas possam entender. Esse foi o grande motivo da chamada, Exatamente. né? Então, existe a possibilidade, sim, de investir com uma certa margem de segurança e conhecimento, porém, você precisa aprender a diversificar os investimentos e jogar esses traumas, né, fora da herança, para que a gente possa investir em novos negócios e poder rentabilizar um pouco mais e até trazer uma receita passiva. Exatamente isso, perfeito. O que acontece? O que acontece é um pouco cultural, né, no nosso Sim. país. Então, o que você provavelmente aprendeu quando era jovem, quando era criança? Eu aprendi, muita gente aprendeu. Filho, estuda bastante, cresce, aprende, estuda, passe numa boa faculdade e arrume um bom emprego. Sim. Quem já, desde de criancinha, aprendeu, filho, estuda bastante e aprenda a investir. Não, Para lá no futuro você viver dos seus investimentos. Então, assim, isso já é cultural do nosso país. Até mesmo, né, Danilo, as pessoas ficam esperando a tal aposentadoria, né? E é muito triste, né? Porque se você vai ficar esperando alguém te fornecer uma receita, você tá delegando isso para outra pessoa. Isso é ruim, né? Você precisa assumir que você é responsável pela qualidade de vida que você vai se manter. Exatamente. E não depender do governo, né? Sim, eu acho que a maioria... Eles pensam dessa forma, né? Que Sim. é o INSS, né? O famoso. Você já sabe como funciona a sigla? Não. Isso nunca será suficiente. Olha, Então, a gente isso já até mesmo. colocou um apelido nisso. Por quê? A pessoa trabalha durante 40 anos da vida dela, Sim. durante 40 horas semanais para aposentar com 40% a menos do que ela já ganhava. Então não faz nenhum sentido fazer isso. Se ela pegar esse mesmo valor que ela paga de INSS e investir, por exemplo, no mercado de fundos imobiliários, ela vai ter o triplo de dinheiro no mesmo período de tempo. Então, qual é o sentido de investir, por exemplo, no INSS, sendo que você tem investimentos melhores? Mas o que falta para as pessoas é conhecimento. Então, é totalmente possível você fazer muito dinheiro com o mercado financeiro. O que você precisa ter é conhecimento, que no caso de cessão de crédito, pouca gente conhece. Sim, eu particularmente não conhecia também. Conhecia sobre leilão, mas as cessões de crédito não, porque talvez seja um mercado um pouco exclusivo, é isso? É para muito dinheiro ou não? Não, na verdade não. Você não precisa de muito dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Você precisa conhecer alguém que faça, né? Então, assim, o nosso negócio, a gente está divulgando, a gente está disseminando essa informação para levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas aprendam a investir nesse tipo de mercado. É o mesmo da Bolsa de Valores. Então, a gente faz palestras, a gente orienta. Você precisa se tornar um investidor. Ao invés de você falar assim, Danilo, eu vou abrir uma empresa de refrigerante. É mais fácil hoje você abrir uma empresa de refrigerante ou ser sócio de grandes marcas que já estão consolidadas no mercado há mais de 30, 40, 50 anos, gerando lucros exorbitantes? É mais fácil eu me tornar sócio. Sim. Então eu vou lá e eu compro uma cota daquela empresa. A mesma coisa em cessão de crédito. Se nós temos hoje a possibilidade de investir em algo que é sólido, tem toda a segurança, porque nós temos um imóvel como garantia, certo? E um lucro absurdo, tudo isso comprovado com documento, tudo isso homologado pelo Tribunal de Justiça, tudo certinho. Por que não fazer? O que falta para as pessoas é conhecimento. Faltava, né? Faltava, porque hoje aqui entregando bastante conhecimento para você e para que você aprenda de forma consciente a investir e fala, pô, vou tirar esse mito da minha vida e vou investir. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a trabalhar até a hora da morte, vai ficar trabalhando, porque não tem como parar. Então eu sempre pergunto para grandes empresários, para grandes pessoas, falo, se você parar de trabalhar hoje,
Você consegue realmente viver dos seus rendimentos? O que a maioria das pessoas vão te falar? Não. Não. Se eu parar de trabalhar, minha empresa quebra. Eu não tenho rendimento suficiente. Por quê? Porque você não tem algo gerando renda para você enquanto você dorme. Se você tem empresas te dando lucro que não depende de você estar lá, aí você simplesmente construiu algo que realmente pode ser a sua liberdade financeira. Sim. Não precisar trabalhar. Eu trabalho mais porque eu gosto, não porque eu preciso. E aí você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. E hoje com a internet dá para fazer isso no mundo, né? Não precisa ter espaço físico. Então, se a pessoa quer qualidade de vida e liberdade geográfica, pode ser em qualquer lugar do mundo. É o melhor negócio. E eu sempre uso essa palavra, liberdade geográfica. Então, o que o nosso negócio hoje ele proporciona? Qualidade de vida, tempo com a família e liberdade geográfica. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. O que você precisa? Um computador e um sinal de internet. Então, eu morei um tempo fora do país. Então, eu já vou aproveitar. Conta um pouquinho sobre o Danilo. Legal. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, então as pessoas me perguntavam, cara, como você consegue morar nos Estados Unidos e trabalhar daí? Porque eu só preciso do meu computador. Sendo num lugar, tem internet, eu consigo fazer os meus investimentos através da internet de qualquer lugar do mundo. Então, eu fui morar fora, fui ter novas experiências, e a gente continua mantendo a empresa aqui, e a gente acabou abrindo um braço da nossa empresa nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um escritório lá fora, onde a gente gerencia créditos lá também, tanto lá quanto aqui. Então a gente acaba fazendo essa ponte, né? De 2 a 3 vezes por ano a gente vai para os Estados Unidos para cuidar dos negócios lá também. Tenho uma filha hoje de 3 anos de idade, sou casado, pratico esportes, enfim, tudo que uma pessoa gostaria de fazer. Então as pessoas perguntam assim, o que seria um trabalho perfeito? Trabalho perfeito, trabalhar com quem gosta, ganhar o quanto gosta e quando, né? Trabalhar quando eu quiser. Então, esse mercado financeiro, ele proporciona tudo isso que eu acabei de mencionar, que é o que a maioria não consegue. Ou trabalha muito e ganha pouco, ou ao contrário, não, trabalha muito, eu ganho muito dinheiro, mas trabalha tanto que não consegue nem ter tempo com a família. Só sai de casa, o filho está dormindo, volta, o filho continua dormindo, porque já voltou à noite, né? E o nosso negócio não, você tem essa calma, você tem essa tranquilidade para gerenciar esse tempo, entendeu? Então é bem bacana. Bom, perfeito, olha só, então estamos aptos a ter liberdade financeira e geográfica, é isso, né? Exatamente, então o que eu sempre falo, precisa começar o quanto antes. Então imaginem uma pessoa com 17, 16 anos, 18 anos, começando os seus investimentos, quando ela tiver 30, 40, 50 anos, costumo dizer que realmente ela já vai estar aposentada, ela já não vai mais depender do dinheiro para sobreviver, porque o que ela já vem investindo já vai garantir o futuro dela, entende? Então, precisa começar, o quanto antes, tem que começar. Perfeito. Bom, Danilo, foi perfeito trocar essas experiências com você, trazer um pouco mais desse novo modelo de negócio, que ele é relevante nos dias atuais. Então, obrigada pela sua disponibilidade de tempo, pelo seu conhecimento. Legal, eu que agradeço a presença de vocês. Foi muito bom esse bate-papo, espero ter outras oportunidades para a gente conversar, levar bastante informação para o pessoal, levar informação para essas pessoas tirarem esse mito de investimento é perigoso, que investimento precisa de muito dinheiro, e não precisa. Você só precisa de uma atitude, buscar uma pessoa qualificada para poder te ajudar. Então, assim, muito grato por participar, espero estar com vocês em outras oportunidades. Perfeito, obrigada. E esse é o TrioCast para você.